Olá pessoal, esse vídeo tem por objetivo fazer um resumo do texto da semana 6, parte 2, passos lógicos. Na página 23, dentro do quadrinho, tem a definição do que é um passo lógico. Beleza, o que é um passo lógico? É um argumento simbolizado que possui no máximo a ocorrência de 3 variáveis, ou seja, 3 componentes, possui no máximo 3 premissas e é válido, ou seja, um argumento é válido quando premissas verdadeiras te levam a uma conclusão verdadeira também. Ou seja, a gente sempre parte da hipótese de que as premissas são verdadeiras. E isso a gente sempre tem que concluir no passo lógico algo que é verdadeiro também. Aqui a gente vai ter o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, a primeira premissa que aparece aqui é o P. A segunda premissa é P implica em Q. Por que a gente concluiu o Q? Se vocês observarem na tabela da implicação, se o antecedente, que é o P, é verdadeiro, então, para que P implique em Q seja verdadeiro, obrigatoriamente, o que a gente vai ter que ter? Que o Q é verdadeiro também. Ou seja, porque senão você ficaria com uma coisa que é verdadeira implicando em algo que é falso e a resposta dessa premissa aqui daria falsa. Para que essa premissa dê um resultado verdadeiro, obrigatoriamente, o valor verdade de Q tem que ser verdadeiro. Beleza? Então, aqui, premissas verdadeiras te levam obrigatoriamente a uma conclusão verdadeira. Então, nesse caso, é um passo lógico. Vocês podem observar que a gente tem no máximo 2 componentes, temos 2 premissas, e aqui, no caso, a gente vai obedecer a essa regra que é a regra da criação do que é um argumento, que se constitui em passo lógico. Aqui abaixo a gente tem o exemplo 2, que é do texto também. Primeira premissa, P ou Q. Se vocês forem olhar o P ou Q sozinho, não seria um passo lógico, por quê? Na tabela do OU, você só obtém um resultado falso quando os 2 componentes avaliados são falsos. Então, o ou sozinho ele não pode ser um passo lógico, certo? Mas aqui, na linha de baixo, na premissa 2, você tem o não que. Se essas premissas são verdadeiras, não que é verdadeiro, logo o que é falso. E para que P ou Q seja verdadeiro, pela tabela da disjunção, se você for lembrar, você vai concluir obrigatoriamente que o P tem que ser verdadeiro. Porque na tabela do OU, para ser verdadeiro, ao menos um dos componentes tem que ser verdadeiro. Correto? Esse segundo exemplo aqui, esse terceiro exemplo, desculpa, ele não é um passo lógico. Por quê? Pela mesma razão que eu falei anteriormente. O ou sozinho ele não é um passo lógico porque ele vai ser falso só em uma condição, quando os 2 forem falsos, ou seja, ele tem 3 possibilidades de ser verdadeiro. Então, aqui você não consegue concluir nada a respeito de um componente particularmente. A implicação também da mesma forma, você só tem um caso onde a implicação ela é falsa, né? Que é o caso onde algo que é verdadeiro implica numa conclusão falsa. Então, esse pequeno argumento aqui não é um passo lógico. Além do que, se vocês repararem aqui, a gente nem precisaria ter analisado tudo isso, bastaria olhar que aqui a gente tem 4 variáveis. Então, já de cara não seria um passo lógico. Eu peço que vocês foquem no exercício 1 da página 26. Por quê? No exercício 1 da página 26, você tem lá vários tipos de argumentos, inclusive as equivalências de negação, que se constituem em passo lógico. Então, para que serve um passo lógico? Um passo lógico, gente, ele vai servir para poder a gente, no futuro, realizar a demonstração de uma validade de um argumento quando o argumento possui mais do que 3 componentes. Lembrando que quando há mais do que 3 componentes, a gente não faz a tabela verdade, certo?
Então, para isso, a gente vai precisar desses passos lógicos para poder a gente realizar as demonstrações diretas, que é o próximo texto que a gente vai ver, certo? Quando há mais do que 3 componentes, a gente não constrói a tabela. Então, para entender esse conteúdo, você tem que focar na tabela dos conectivos para poder saber quais são as situações em que você tem obrigatoriamente uma única forma de mostrar de chegar a uma conclusão verdadeira.